Você tem dificuldade de mudar? Você tem flexibilidade? Quando alguém mostra uma falha sua, você consegue perceber que você está na direção errada? Ou você é tipo, eu nasci assim, eu sou assim, quem tiver comigo tem que me entender, tem que me aceitar do jeito que eu sou? Qual que é a sua formação? Talvez a vida de Jeremias ela estava sendo assim, cara durão, durão que não mudava, era o chorão, profeta chorão, duro, duro na queda ali, sabe? Quando a pessoa. E aí Deus falou: olha, levanta, em Jeremias capítulo 18, levanta, depois desce lá para casa do oleiro. Quer dizer, se Deus falou para ele levantar, porque ele ou devia estar deitado, ou devia estar caído numa situação, devia estar no chão, no pó. Deus falou: levanta, vai, se anima, se levanta. Agora você se levantou, desce lá na casa do oleiro. Então ele precisou se levantar para descer, porque se ele tivesse caído, ele não poderia ir. Então ele teve que se levantar. Então a palavra de Deus que vem na sua direção, se levante, depois desça a casa do oleiro. E ele desceu a casa do oleiro, e lá eu farei ouvir as minhas palavras. Deus podia falar com ele deitado ou levantado, ou na hora que ele se levantou, não. Você vai ter que descer a casa do oleiro. E aí quando ele desce, no versículo 3 diz assim, ó, Jeremias dizendo: aí eu desci a casa do oleiro e vi que estava lá um homem trabalhando sobre rodas. É uma roda de madeira que fica no pedal, ela fica girando, aonde o homem vai fazendo o vaso ali de barro, né? E aí o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. E aí ele tornou a fazer um novo barro. Então, aquele barro deve ter se despedaçado ali, quebrou tudo, e ele amassou ali, né, tranquilamente, que faz parte do processo de fazer um vaso ali, né, de barro, aonde ele é moldado na mão do oleiro. Olha que coisa linda que Deus está querendo falar para você, que o oleiro é o Senhor, as mãos são do Senhor, a roda é a vida. A roda é a vida que está girando, tantas dificuldades, às vezes não vira do jeito que você quer. E o barro é você que está sendo moldado pelas mãos de Deus. Foi isso que Deus disse para Jeremias. Falou: eu estou querendo moldar você nas minhas mãos, e você quer se colocar como você quer ser o vaso, sendo que eu que estou moldando. Então, no versículo 4, o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro e tornou a fazer outro vaso conforme o que lhe apareceu bem aos seus olhos. E aí então veio a palavra do Senhor dizendo, né, para ele, conforme pareceu bem aos olhos fazer. Veio a palavra do Senhor: porventura não poderei o fazer como fez o oleiro, ó casa de Israel? Eis que como vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó Israel. Israel está falando sobre o povo de Deus. A gente vê Israel hoje como se fosse uma nação, um país, né, que conseguiu se tornar um país tão pequenininho no meio de tantos outros países, mas a palavra Israel, rosto, voltado para Deus, Israel, povo de Deus, povo voltado para Deus, a nação eleita, o sacerdócio de onde saiu Moisés, onde saiu Abraão, onde saiu Isaac, onde saiu Jacó. Jacó se transformou em Israel, e de Jacó que se transformou em Israel, teve as 12 tribos que até hoje lá em Jerusalém, as 12 tribos são representadas por 12 príncipes das tribos, que são 12 homens que cuidam do parlamento, que hoje eles cuidam da nação através do primeiro-ministro, que é nomeado pelo povo. Então você vê que realmente
Israel tem prevalecido, tem vencido batalhas enormes, e eu quero te dizer que Deus molda Israel através das dificuldades. Quantas vezes o holocausto que veio sobre eles, nações que quase dizimaram Israel, inimigos que se levantaram contra Israel. Hoje existem muitas nações que têm ódio mortal de Israel e eles estão lá prevalecendo, sendo moldados por Deus. Esse é um exemplo que as suas dificuldades, a roda da vida que você tem girado, se você está nas mãos do Senhor e você foi amassado, saiba que Deus quer te fazer um vaso novo nas mãos dele e ele quer te moldar para colocar você num lugar e para colocar algo dentro de você. Eu quero falar sobre você. Existe algo que se chama Espírito Santo de Deus. O vaso, ele é feito para colocar alguma coisa lá dentro. Nós somos vasos de barro para que a excelência seja o conteúdo, e o conteúdo é a unção do Espírito Santo. O vaso de barro foi feito para ser colocado um conteúdo, uma unção, um poder de Deus. O conteúdo é o Espírito Santo de Deus te usando para que você possa tocar tua família, tocar tua casa, tocar tua descendência. Então que o Senhor venha te iluminar, venha te abençoar, venha te fortalecer, para que você viva os sonhos de Deus, seja moldado pelo Senhor como um vaso de honra na casa do Pai. E a excelência do conteúdo é o Espírito Santo, que simbolizado pelo azeite, para que o jarro possa ser derramado azeite para muitas pessoas, que você seja um canal de Deus, que através de você como um vaso de Deus, possa tocar muitas vidas aqui na terra e ser uma grande bênção. E eu quero orar para que isso aconteça, para que você se transforme de glória em glória, para que você veja a glória de Deus sobre tua casa, sobre tua família, sobre os teus amigos e até sobre os teus inimigos. Vamos orar. Pai santo e amado, quero abençoar, Pai, essa vida que tem entrado comigo nessa oração, nesse momento devocional, abrindo o céu sobre ela, que a presença do Espírito Santo venha pairar sobre ela, para que ela venha despertar na fé, entendendo que ela é um vaso nas tuas mãos, um vaso para transformação, que o Espírito Santo de Deus venha guiá-la, moldá-la, amassá-la, para que ela seja um vaso de honra na presença do Senhor, em nome de Jesus, que vasos que foram feitos para desonra, mas hoje que seja ativado vasos de honra para a tua obra, para o teu reino, no seio da família, aonde quer que ela esteja. Em nome de Jesus, eu te abençoo no corpo, na alma e no espírito, que você seja um grande vaso de honra na presença de Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe teu dia, tua vida também. Que essa palavra te esclareça, que você foi feito um vaso para ser moldado, que você consiga alcançar os sonhos de Deus para a tua vida. Seja uma bênção onde você estiver, na tua casa, no seu trabalho, no seu ministério, na sua igreja, aonde você estiver, seja um vaso de honra, lembrando que a excelência é o Espírito Santo representado pelo azeite. Deus abençoe, curte, comente, compartilhe se você puder. Eu te agradeço. Deus abençoe, graça e paz.